Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Muitas vezes nós ficamos tão atentos ou tão obcecados pelas coisas, que nós deixamos de viver e desfrutar daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa. Deus não pode representar apenas as coisas, Ele é muito mais do que isso, amém? João capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, ou estai em mim, e eu estarei, ou permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver ligado na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não estiver, ou se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos ou as varas. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara ou o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, que a tua palavra seja revelada, que venha luz ao entendimento, e que a criação do entendimento, do conhecimento e da vontade do Pai possa iluminar a mente e os corações de cada pessoa nesta noite, neste lugar. Alcança aqueles que ainda estão assistindo pela internet e da mesma maneira toca sobre as suas vidas, tocando sobre nós e manifestando todo o teu querer em o nome de Jesus. Sabe, amados, todos nós, quando conhecemos a Deus, conhecemos o seu amor, conhecemos a sua graça, ficamos impactados. Pois como pode um Deus tão grande, tão poderoso, tão puro, tão perfeito, conseguir amar a cada um de nós? Assim, homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres falhos, homens e mulheres que muitas vezes deixam a desejar. Como pode Deus nos amar assim? Isso fala conosco, isso mexe conosco. A Bíblia diz que Deus nos amou muito antes de nós imaginarmos que Ele era Deus. Muito antes de sabermos que Ele era aquele que poderia mudar a nossa história, aquele que poderia fazer, Ele já havia nos amado. Nós ficamos extasiados ao entender que o amor que Deus sente por nós não consistiu apenas numa palavra, numa descrição, numa menção de palavras. Mas Ele manifestou o seu amor ao entregar o seu Filho unigênito, deixando a glória dos céus para vir à terra, viver como homem e no final morrer por nós. Você já parou para pensar nisso? O quanto isso significa do amor de Deus? E olha, não foi uma morte qualquer. A Bíblia fala que foi a morte por suplício, que é a morte por cruz, por a crucificação. Nós ficamos extasiados e incendiados de amor quando podemos sentir o cuidado de Deus. Eu falava hoje pela manhã como Deus cuida de nós, né? Como Deus, às vezes nós nem percebemos, às vezes nós nem nos atentamos. Outro dia nós estávamos conversando, eu e a minha digníssima esposa,
de uma pessoa que foi para os Estados Unidos em uma viagem de férias, de passeio. E ao retornar de lá, ficou doente e em menos de 20 dias a pessoa faleceu. Olha só, a pessoa sai de férias para passear num lugar, se fosse, digamos assim, um lugar de terceiro mundo, um lugar... Não, foi para os Estados Unidos e pegou uma bactéria que em 20 dias acabou com a vida daquela pessoa. Eu fico imaginando o quanto Deus nos guarda. Você tem noção disso? Não é o livramento que a gente percebe, não é o livramento que a gente vê, é muitas coisas que às vezes nós nem percebemos, nós nem sabíamos. Livramentos de acidentes, livramentos de assaltos, de roubos, livramentos de doenças, de enfermidades, livramentos. Como Deus cuida de nós, como Ele é zeloso em nos guardar, como Ele é poderoso em, como um pai, cuidar de cada um de nós. Será que você consegue parar e pensar em tudo isso? Como é poderoso, como o cuidado dEle é verdadeiro sobre nós. Às vezes nós podemos viver dificuldades, momentos difíceis na nossa vida, momentos de falta, por exemplo, na questão financeira. Às vezes nós vivemos uma dificuldade momentânea, mas quando vai apertando, quando vai chegar no final da história, Deus sempre entra com a providência e a manifestação do Jeová Jireh acontece na sua vida e você é livrado, você vem um escape, a provisão vem e você glorifica a Deus por isso. Quantas vezes? Quantas vezes vivemos isso? Quantas vezes vemos, desfrutamos disso? É impactante nós vermos o amor e o cuidado de Deus em cuidar, em prover. Um Pai amoroso que ama, que salvou, que libertou, que curou e provê tudo aquilo que precisamos para ter uma vida plena e abençoada nessa terra. É impressionante vermos a manifestação de Deus, vermos o cuidado de Deus, vermos o amor de Deus demonstrado. Mas quando nós lemos esse texto de João 15, nós podemos ver que a continuidade deste presente é condicionado à resposta que eu e você damos a Ele. Olha o que diz o versículo 4 desse texto, João 15, 4. Ele diz assim, nessa tradução diz assim: estai em mim e eu estarei em... Na minha tradução diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja, é clara a palavra condicionada em dizer: se você permanecer em mim, então eu permanecerei em vós. Ou seja, o Senhor estará conosco se decidirmos estar e permanecer com Ele. Estar e permanecer ao lado, junto com Ele. Isso envolve a minha e a sua decisão. As nossas escolhas em estar com Ele ou não. Isso faz toda a diferença em nossas vidas, irmãos. Porque quase sempre nós somos categóricos em dizer que Deus não fez, não é assim? Nós esperávamos o livramento, nós esperávamos que a promoção, nós esperávamos que Deus fizesse, nós esperávamos isso, e aí então Deus não fez. Quando na realidade, essa decisão estava em nós, estava conosco. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus dizendo aos discípulos e à igreja, diz assim: tudo o que você ligar então será ligado nos. Tudo que você desligar será desligado nos. Ou seja, os céus respondem às suas decisões. Se você decidir errado, a resposta do céu vai ser de acordo com a sua decisão. Nós não podemos culpar a Deus daquilo que deveríamos nós decidir, daquilo que deveríamos nós fazermos. A palavra que diz: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Mas se vocês não permanecerdes em mim, eu também não permanecerei em vós. Ou seja, a minha escolha determina qual será o meu nível de sucesso, qual será o meu nível de realização.
Qual será o meu nível de conquista e de manifestação de Deus na minha vida? Determinará o resultado em nossas vidas. Continua ainda o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Escute. Quantos de nós já não mais estamos produzindo frutos na nossa vida? Você já parou para pensar? Quantos já não têm mais resultados em sua vida espiritual? Quantos já não conseguem mais ler a palavra, orar, meditar na palavra? Estamos num processo de jejum, num período de consagração e de jejum, mas para alguns isso é impossível. Por quê? Porque estão vivendo totalmente alheios ao Evangelho de Jesus. A vida se tornou simplesmente uma rotina. A vida se tornou simplesmente mais um, como se diz o ditado, Maria vai com as outras. Quantos já não tem mais resultados bons em sua família, em sua vida familiar? As brigas são constantes no casamento. O relacionamento com os filhos é algo estranho, não consegue nem se entender. Já não há amor, já não há relacionamento. Moram na mesma casa, mas não há conversa, não há comunicação, não se relacionam, não se amam mais. Quantos estão vivendo assim, irmãos? Quantos já não têm mais bons frutos em sua vida ministerial? Sim, no ministério. Desistiram dos seus discípulos, desistiram das suas células, já não se importam mais com as pessoas, não ligam para elas, não oram por elas, não buscam a Deus para ministrar a elas, para crescer, para serem líderes e pessoas melhores. Quantas pessoas estão vivendo assim? Os frutos não aparecem, porque nós não permanecemos nele. Pois começamos conectados, iniciamos a nossa vida espiritual, a nossa jornada ligados com ele, desejosos de receber da seiva, ligados, linkados, conectados verdadeiramente com ele em tudo. Nós não queríamos apenas o que ele pode nos dar, nós queríamos a essência dele, queríamos ser parecidos com ele, queremos fazer como ele faz. Mas no momento, em um determinado momento da nossa trajetória, das nossas vidas, nos desconectamos dele. Nos desconectamos da videira. E o pior de tudo isso, o pior de não ter frutos mais em nossas vidas, de não ter bons resultados mais em nossas vidas, muitos entraram no segundo estágio da desconexão. Olha o que diz o versículo 6. Se alguém não permanecer, não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, como o ramo, e secará. Ei, quantos estão se sentindo cortados por Deus? Quantos estão se sentindo secos, sem vida, sem a graça, sem o fogo, sem a paixão, sem a vontade de viver em Deus nas suas vidas? Quantos estão pensando em abandonar tudo e voltar para a velha vida do mundo? Quantos estão secos, ou diríamos sequíssimos, como aqueles ossos que o profeta Eliseu experimentou quando Deus o levou àquele cemitério? Quantos estão mortos? Mortos espiritualmente, sem vida de Deus, sem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Vivem uma vida de religiosidade, de hábitos cristãos, de práticas religiosas. Nós vamos para a igreja porque nós temos que ir, porque se nós não formos, alguém vai cobrar a gente. Nós temos que fazer isso, porque senão as pessoas... Sabe, irmãos, é só uma prática, é uma rotina religiosa.
Não há essência de Deus em nós. É só um costume, é um hábito. Quantos vivem e vêm para a igreja simplesmente para reencontrar os amigos, receber um abraço, ouvir uma palavra boa para a semana que vai saciar sua alma? Se esqueceram do que é viver uma vida espiritual, conectada e frutífera em Deus. Quantos? Sabe, irmãos, há muito mais de Deus para você. A vida em Deus não consiste apenas em coisas, em alcançar coisas, em alcançar bens. Há muito mais do fluir de Deus sobre nós. O Evangelho em nós, a palavra diz lá em Romanos capítulo 1, que é o poder de Deus para a salvação, para a transformação. Deus não quer que você seja um homem apenas rico. Deus quer que você seja um homem e uma mulher abençoada em tudo. Mas isso envolve a manifestação da vida de Deus em nós. Você não é considerado abençoado porque você tem. Você é considerado abençoado porque você é filho de Deus. E a manifestação de Deus passa através de você. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão deixando de viver esse evangelho de poder? Aceitam qualquer coisa, aceitam qualquer situação, se esqueceram do que é viver na seiva, se esqueceram do que é viver do sobrenatural de Deus na terra. Irmãos, tudo aceita, tudo está bom. Ei, quando Deus estabeleceu o homem na terra, o colocou aqui para dominar, para reinar e governar. Não é para ser refém das circunstâncias, mas é pelo favor, pela unção e pela seiva de Deus, governar a terra, estabelecer o propósito de Deus na terra e viver como se estivesse no céu. Mas muitos se desconectaram da seiva. E como todo processo de sequidão, ele não acontece de um dia para a noite. Vai passando o tempo devagarzinho, não é assim? Quando você corta uma árvore, corta um galho, no dia seguinte ele parece vivo do mesmo jeito. Mas vão passando-se os dias, ele vai se secando. Talvez muitos de nós hoje estão vivendo esse processo e nem se perceberam que se desconectaram, que foram cortados, que perderam a conexão com a videira, perderam a conexão com o Senhor. Sabe, queridos, quando nós estamos conectados, ligados à videira, nós recebemos a seiva, nós recebemos o amor, nós recebemos a fé, nós recebemos a graça, nós recebemos o poder que está em Cristo Jesus. Então é que frutificamos. A frutificação não vem de nós, vem da seiva que está na árvore. É interessante olharmos e vermos como Jesus retrata isso, porque nós, como brasileiros e não pessoas que trabalham no campo, quando nós olhamos uma árvore, presta atenção, quando nós olhamos uma árvore e vemos naquela árvore frutos, a gente não observa que é o ramo que deu o fruto, a gente fala que o fruto é da... Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você frutifica na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, não é você que frutifica, é Jesus que frutifica através de você. É Ele que é exaltado. Ninguém diz, olha que ramo mais frutífero. Não. A gente diz, olha que árvore frutífera. Sabe, irmãos, Jesus está mostrando para nós aonde nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, conectados ou não. Foi por isso que Jesus diz, olha o versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas ou os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá. Por quê? Porque sem mim nada podeis. Eu quero dizer uma coisa, ainda que a ação, escute o que eu vou dizer, ainda que a decisão e a ação seja sua, a frutificação será o Senhor, através de você, que vai gerar o fruto.
O fruto não vem de você, não vem de mim, não vem da minha capacidade, não vem da sua capacidade, vem de estarmos conectados à seiva daquele que pode todas as coisas. Mas nós precisamos estar conectados. Nós precisamos ter a decisão e a determinação em fazer. Quando estamos conectados com Ele, ainda que a ação e o esforço seja meu, seja nosso, o poder de realização é dele. Mas é através de nós. Eu quero dizer uma coisa para você. Para que Jesus possa manifestar os frutos dele nesta terra, Ele precisa de você. Diga para a pessoa do seu lado: para que Jesus manifeste os frutos dele nesta terra, Ele precisa da sua atitude. Ele precisa da sua ação. O poder de realização é dele, mas a atitude é nossa. Sabe, irmãos, esta é a razão de nós vivermos uma vida frutífera. Quando nós vivemos conectados, ligados com Ele, o Pai nos dá tudo aquilo que precisamos nesta terra. Sabe, irmãos, eu fico vendo como as pessoas invertem as prioridades. Nesse texto que nós vemos aqui, no versículo 7, diz assim: se as minhas palavras permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que? E vos será? Sabe o que o texto original diz nesse texto? Será feito. Ele está dizendo assim: se existir algo que você deseja, que você anseia e que não foi criado, eu vou criar para satisfazer a sua necessidade. Olha a que nível Deus faz, Deus anseia e deseja e nos promete para realizar nas nossas vidas. Mas o alvo não é esse. O alvo principal não é esse. O alvo principal é estar conectado nele para frutificar. Sabe, irmãos, eu já ouvi tantas coisas tristes, de pessoas dizendo assim: eu não posso liderar uma célula, eu não posso ser pastor, eu não posso ser isso ou aquilo, por quê? Porque eu tenho que trabalhar para trazer o sustento para a minha família. Irmãos, quem traz o sustento para a sua casa? É Deus, sim ou não? Mas quando você assume o lugar de Deus, esse sustento pode não vir de Deus. Ou seja, pode não ser bênção na sua vida. Porque tudo que Deus faz é perfeito e formoso, mas aquilo que o diabo faz, ainda que aparenta ser bom, o final dele é de morte e de destruição. Quando nós estamos conectados com Ele, quando nós estamos ligados à videira, nós vamos frutificar nesta terra, e Deus nos garante que Ele vai prover todas as nossas necessidades. Ele é provedor de tudo, irmãos. Tudo aquilo que precisamos. A provisão. Eu quero dizer uma coisa para você. O pastor Adão estava orando, na realidade foi a pastora Carla orando de manhã hoje. Tudo aquilo que você precisa satisfazer na sua vida financeira, Deus é poderoso para fazer. Mas apóstolo, eu tenho uma dívida, eu tenho uma situação impagável, eu tenho um problema. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai criar solução para você, desde que você esteja conectado à videira. A saída para tudo, irmãos, a solução para tudo. Deus é poderoso. Se não existe na terra ainda a solução para o seu problema, Ele é poderoso para criar a solução, para satisfazer a sua necessidade. Mas é preciso você entender que o importante é estar conectado na seiva. O importante é estar conectado na videira, recebendo e frutificando, porque Jesus depende de mim, depende de você para manifestar os frutos dele nessa terra. Sabe, irmãos, Deus não é exaltado, não é glorificado quando nós alcançamos algumas coisas nesta terra. Às vezes nós pensamos assim: não, mas se eu trabalhar, e se eu conquistar, se eu comprar uma casa maior, Deus vai ser exaltado. Se eu comprar um carro zero, Deus vai ser exaltado. Se eu comprar, Deus... Irmãos, preste atenção, olha o que diz o versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito. Deus não é glorificado quando você alcança alguma coisa nessa terra. A nossa forma de glorificar a Deus é quando nós geramos frutos. Quando nós frutificamos, pode deixar para mim, quando nós frutificamos na terra. E ele continua o texto dizendo assim: assim sereis meus. Assim você alcançará a identidade minha em você. Jesus não veio aqui para ser mais rico. Jesus não veio aqui para simplesmente alcançar as coisas terrenas. Ele veio aqui para trazer e frutificar o reino dos céus na terra. E ele só fez isso porque ele estava conectado com o Pai. Ele estava ligado na essência de quem ele é, do propósito. Foi por isso que nós fomos salvos. Foi por isso que nós fomos curados. Foi por isso que nós fomos libertos e transformados pelo sacrifício de Jesus. Para levarmos adiante o evangelho do reino de Deus nessa terra, anunciando e pregando a todos onde passarmos e vivemos. Há uma missão destinada para a sua vida. Há um propósito de Deus, assim como há um propósito naquela árvore de gerar frutos, de sustentar, de gerar folhas e frutos. Eu vou dizer, há um propósito de Deus para a sua vida, e esse propósito é a sua missão, é o seu chamado. Foi por isso que fomos escolhidos por Deus, é por isso que fomos separados e estabelecidos nessa terra. Escute, você não é qualquer um. Uma das coisas que o diabo trabalha na mentalidade humana é dizer: não, você é mais um. Você é mais um naquela árvore, você é mais um naquela igreja, você é mais um, você não tem muito valor. Se você não funcionar, alguém vai funcionar por você, alguém vai fazer. Você é único. Você foi escolhido. Sabe o que é isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Havia inúmeros homens nessa terra, mas a minha mulher decidiu me escolher. Olha o privilégio dela. Sabe o que é a sensação de ser escolhido? Você foi eleito, você foi desejado, você foi preferido, você foi amado. Deus escolheu você. Você não é qualquer um. Você não é mais um. Escute o que eu vou dizer. Pode existir inúmeras pessoas, mas você é único. Você é o único que tem essa sua digital, sim ou não? Pode existir pessoas parecidas com você, pode existir pessoas que têm os mesmos problemas, as mesmas características, mas você é único, você tem a única digital. Deus te deu uma identidade única. Se não bastasse isso, Ele colocou dentro de você, no seu DNA, características que só você e Ele têm. Diga para o seu irmão: você é único. Você não é qualquer um. Você é único, você é uma pessoa escolhida, uma pessoa única, perfeita, estabelecida e chamada por Deus para cumprir o propósito nessa terra. Você é importante, você é amado. Podem existir pessoas parecidas, mas nunca serão iguais a você. Escute, quando você olha uma plantação de flores, é interessante, você já viu plantações de margaridas, plantações de algumas flores. Você olha assim, parece que é tudo igual, aquela cor bonita, né? E você olha assim, parece que tudo é igual. Mas quando você chega perto, você consegue identificar que cada flor tem uma característica diferente. Umas têm mais pétalas, outras têm menos pétalas. Umas têm um tamanho, outras têm outro. Uma tem uma maneira, outra tem outra. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é exatamente assim. Olhando de longe, todos parecemos iguais, vestimos, falamos, andamos, comemos. Mas quando nos aproximamos, começamos a perceber, identificamos que você é uma pessoa única, amada, eleita, escolhida por Deus para fazer a diferença nessa terra. Você não é qualquer um. Você é exclusiva, você é especial. Deus te fez assim. Porque através de você, através da sua vida, Ele vai frutificar e você vai glorificar o nome dEle. Escute, Deus quer usar você para, através da sua seiva, gerar frutos em você.
gerar frutos na sua vida, gerar frutos na sua casa, gerar frutos no seu trabalho, gerar frutos na sua vizinhança, gerar frutos aonde você estiver, na escola, gerar frutos na sua redondeza. Sabe por quê? Porque Deus está contando com você. Você é a extensão dele nesta terra. Você é a extensão, é aquele que foi amado e escolhido para fazer isso. Você foi escolhido por Deus. Você foi separado e eleito para cumprir um propósito, que é gerar frutos nessa terra. Olha o que diz o versículo 16, põe para mim. Não fostes vós que me... Às vezes parece que é a gente que escolheu a Deus. Somos nós que dissemos sim naquele dia. Ei, vou dizer uma coisa para você. Deus já tinha te escolhido há muito tempo. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei. Vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido por Deus para sair da sua zona de conforto e gerar frutos, gerar discípulos para o Senhor. É por isso que nós precisamos ser cheios de paixão, do fogo, da presença de Deus em nossas vidas. É por isso que precisamos estar conectados na seiva, conectados em Cristo, porque esta é a única maneira de recebermos a sua seiva, de recebermos o seu poder, de recebermos o seu Espírito, e assim podemos frutificar nesta terra. Ei, sem o Espírito Santo em nossas vidas, jamais conseguiremos produzir frutos. Eu vou repetir isso. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, jamais conseguiremos produzir frutos. Esta é a razão de muitas vezes fazermos tanto e não obtermos resultado nenhum. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos do Espírito Santo em nós, nos nutrindo, nos fortalecendo e fluindo através de cada um de nós, irmãos. Nós não podemos mais nos enganar, não podemos mais nos enganar com falsos discursos. Dizemos, olha apóstolo, nós tentamos. Olha pastor, que nós nos esforçamos. Nós não podemos mais nos enganar com tantos discursos e com tantas desculpas. Nós precisamos da seiva, nós precisamos do Espírito Santo fluindo através de nós. Nós não podemos viver um evangelho de religiosidade, nós temos que viver um evangelho de poder e de transformação nessa terra. Basta, irmãos, basta de vivermos uma vida parecida com os outros, basta de vivermos uma vida mediana, uma vida medíocre e espiritualmente sem a manifestação de Deus. David Show diz algo interessante. Se o evangelho não é um poder de transformação na sua vida, o que você está vivendo não é o evangelho. Nós vamos viver o poder do Espírito Santo nesta terra. Não viveremos como as marés, como as ondas que vão e voltam, que simplesmente se movem, mas não produzem nada. Nós seremos instrumentos de frutificação de Cristo nessa terra. Porque nós vamos viver o evangelho de poder. Diga para o seu irmão, há um evangelho de poder disponível para você hoje. Há poder de Deus para fluir através de nós, sabe, irmãos? Para de viver como se fôssemos, como se pensássemos, como se agíssemos, quando na realidade nada disso acontece. Eu vou orar, mas eu vou tomar o remédio logo em seguida. Na realidade eu decidi tomar o remédio antes de orar. Já viu como nós fazemos? Aí nós cumprimos uma formalidade. Esse não é o evangelho de poder. Esse não é o fluir do Espírito Santo através de você. O Espírito Santo flui através do poder de Deus através de você. Há poder de Deus para você nesta vida. Mas o que eu preciso, apóstolo? Você precisa apenas desejar, você precisa pedir. Olha que diz Lucas 11:13. Se vós, pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem.
Diga para o seu irmão, você só precisa pedir. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir, ascender aos céus definitivamente, Lucas 24:49, diz assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Irmãos, não é uma força, não é um sentimento, é o poder de Deus funcionando através de você. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. É para isso que ele veio, para gerar poder, para gerar transformação, para manifestar e fluir através de nós o poder de Deus nos céus, na terra. Ei, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te enganar, dizer que ser filho de Deus é só ter uma prática religiosa. Não. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que flui no poder de Cristo, aquele que flui no poder do Espírito Santo. Não aquele que é refém das circunstâncias, mas aquele que pela oração, pela autoridade, pelo poder, muda as circunstâncias para manifestar a autoridade dos céus na terra. Ei, para de ser refém das circunstâncias na sua vida. Para de ser refém das coisas que te cercam e que te limitam. Deus hoje quer estabelecer você debaixo desse poder para mudar as circunstâncias em torno de você, para manifestar o poder dele na terra. Sabe, irmãos, o evangelho se torna eficiente, se torna desejável quando as pessoas veem o poder de Deus em nós. Vem o poder de Deus nos guardando, nos livrando da doença, nos livrando do assalto, nos livrando das dificuldades, nos livrando de todas as coisas, porque nós decidimos manifestar o poder de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não produzimos os frutos? Porque o nosso testemunho é como o testemunho de alguém que não conhece Deus. Vive o resultado do trabalho, só acontece daquilo que a possibilidade permite. E quando é desafiado a fazer qualquer coisa, diz assim: eu não posso fazer porque eu não tenho, porque eu não sou, porque eu não consigo. Qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença daquele que não conhece a Deus? Qual é a diferença daquele que não está conectado na seiva? Ei, nesta noite Deus quer levantar você e estabelecer o poder dele através de você, para mudar a situação da sua casa, da sua vida, da onde você trabalha, da onde você vive, para que as pessoas possam olhar para você e verdadeiramente ver Cristo em vós, a esperança da glória. Mas essa frutificação vem quando nós estamos conectados na videira. Jesus disse: olha, eu estou enviando o Espírito Santo, fica aqui. Se prepare, porque vocês vão receber o poder. Vocês vão receber o poder. O Espírito Santo de Deus é tudo que eu e você precisamos para ter o poder de gerar frutos em todas as áreas das nossas vidas. Se nós não estávamos frutificando, irmãos, se nós não estávamos produzindo frutos, é porque não estávamos revestidos desse poder. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2. A partir do versículo 1, aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, ou um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesta noite, todos podem ser cheios do Espírito Santo e revestidos do poder sobrenatural de Deus para frutificar. Hoje, esse poder está disponível para você, para capacitá-lo, para fazer você ir e viver no sobrenatural e assim agir no sobrenatural e produzir fruto, porque Deus te disse, Jesus te escolheu para ser sal e luz nessa terra. Sal fala de proteger, de trazer a restauração, trazer cura e restauração para a vida das pessoas ao seu redor. Ser luz fala de trazer a direção de Deus para a vida delas, ser um instrumento para manifestar a luz do Evangelho na vida das pessoas, e assim
apresentar Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Este é o nosso chamado, esta é a nossa missão. Mas isso não se fará de qualquer jeito. Sabe como isso vai se fazer? Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes, Jesus dizendo aos discípulos, Jesus dizendo a mim e você: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os... Ei, tem poder de Deus para fluir através de você. Você não vai sair daqui na sua força, você não vai sair daqui na sua capacidade, você vai sair daqui debaixo do poder do Espírito Santo de Deus para gerar frutos. Quantos querem isso? Quantos querem o poder do Espírito Santo operando através de você, através da sua vida, operando em você, fazendo de você um ramo frutífero, fazendo de você um discípulo de Cristo, que não apenas sabe o que deve fazer, mas que faz e se move como Cristo faria na terra? Esse é o chamado do Pai para cada um de nós nesse dia. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós como igreja. Sermos uma igreja apostólica. Sabe o que significa uma igreja apostólica? Não é uma igreja que tem um apóstolo, mas é uma igreja que sai, que é enviada com a autoridade daquele que enviou. Hoje Deus quer te enviar com a autoridade de Jesus Cristo sobre ti, para você ir frutificar no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus tem para você. Caminhar na autoridade dele, caminhar no poder do Espírito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito. A palavra virtude ou poder aí é dunamis, sabe? É a mesma palavra que vem do dinamite, o poder de criação, o poder de realização, de mudança, de transformação. O poder descerá sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, e até os confins da terra. Deus quer derramar sobre você hoje deste poder, o poder do Espírito Santo, a fim de que você se torne um instrumento de milagre, de cura, de libertação, de salvação em sua casa, em sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, aonde você viver. Você foi chamado não apenas para receber desta paixão, para receber deste fogo, deste poder e da vida de Deus, mas foi chamado para cumprir sua missão, para cumprir o seu propósito. Quantos querem receber deste fogo? Quantos querem receber desta paixão e deste poder de transformação? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo nesta noite para ir e cumprir e fazer, gerar frutos para o Senhor? Quantos querem mais? Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem mais do Espírito Santo para recomeçar a escrever uma nova história em sua vida? Se você quer, fique de pé e comece a orar. Comece a clamar. Comece a pedir mais do Espírito Santo.